Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua vida, seja com sua família, hoje e em todos os momentos de sua vida. Que nessa noite você sinta a paz, o amor de Cristo inundando sua vida, que você se abra para o agir do Senhor Jesus sobre sua vida. Deixe a paz de Cristo inundar sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixe a alegria de Jesus fluir sobre a sua vida. Nessa noite você peça ao Senhor para ouvir a voz de Cristo, porque Jesus tem uma palavra para você. Jesus, ele quer te abraçar, ele quer tocar em você para que você sinta o amor dele, você sinta que está viva, sinta que a sua vida tem um significado para você, para as famílias, as pessoas que você conhece. Então saiba que a vida, ela é um dom de Deus. A vida, ela é muito preciosa. Se as pessoas compreendessem isso, elas poderiam fazer desse mundo um mundo melhor. A vida ela é muito preciosa e infelizmente as pessoas jogam fora essa preciosidade de Deus. Elas jogam fora porque não valorizam o que têm. Elas valorizam de outras pessoas, mas não valorizam delas mesmas. Elas jogam fora porque não valorizam o maior bem que nós, seres humanos, temos nesse mundo, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. Então que você, nessa noite, meu irmão, minha irmã, entenda qual é o propósito de Deus para você. Qual é o significado de você estar vivo e de entender aquilo que Deus quer fazer por você, daquilo que Deus quer te mostrar, para que você siga nesta caminhada de vida. A sua vida ela é muito importante. Primeiro, volto a dizer, para Deus e depois para as pessoas que estão ao seu lado. Porque se Deus te colocou numa família, se Deus te colocou em um lugar junto com a sua família, junto com os familiares, aí seus vizinhos, é porque há uma importância. É porque você tem essa importância. A sua vida ela é muito preciosa, volto a dizer. Então você tem que ter esse olhar mais aberto e dizer: Senhor, usa-me então. Senhor, deixe-me entender qual é o teu propósito para as pessoas que estão ao meu redor. Porque isso tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você consegue entender isso? Ou você, em algum momento, já se lamentou dizendo que a sua vida é a mesma de sempre, que a sua vida ela não muda, que a sua vida não há nada de diferente. Às vezes, e nesse mundo, parece que essa é uma verdade absoluta, mas ela não é absoluta e também não é uma verdade. Porque quando nós cremos no Senhor, quando nós temos essa fé no Deus vivo e poderoso, como diz a palavra do Senhor, quando eu abaixar e dizer a palavra do Senhor, porque a minha Bíblia está aqui. Quando você crê na palavra do Senhor, você lê a Bíblia e entende que ela é Deus falando com você em Cristo Jesus, então você vai entender que há um Deus poderoso, que há um Deus maravilhoso que quer te usar, quer te abençoar, mas quer que você entenda que a sua vida ela tem um propósito nas mãos do Senhor. O nosso Deus, ele nos usa para que nós levemos às pessoas que estão ao nosso redor o amor de Cristo. Para que essas pessoas olhem para nós e entendam também que a vida delas é importante. Que a vida delas tem uma significância para o Deus Todo-Poderoso. Mas, para isso, você precisa primeiramente compreender que a sua vida é um dom de Deus. Amém? Você consegue compreender isso? Então leia a palavra de Deus. Leia e você vai entender que Deus está falando com você.
Sabe, se as pessoas fizessem isso todos os dias, elas conseguiriam vencer as dificuldades da vida, conseguiriam vencer o seu medo interior, conseguiriam olhar para as dificuldades e encontrar nelas as soluções para serem resolvidas, porque é assim que Deus trabalha conosco. O nosso Deus, ele nunca disse que nós não teríamos aflições nesse mundo. Uma vez ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Cristo falando, Jesus, ele é Deus. E Jesus deixou isso claro para nós, que teríamos aflições, mas que as venceríamos quando colocássemos para Jesus as nossas dificuldades, as nossas aflições, e ele nos daria essa vitória. Então, que você compreenda isso. E que você leia essa palavra, porque se há algo que o ser humano tem para ter uma vida melhor, que é a palavra de Deus, que é Deus falando, e que ele poderia mudar a sua história, ele não segue, ele não busca as coisas do mundo. Então, por isso que hoje nós vemos muitas pessoas doente da alma, doente da cabeça, doente fisicamente, e ela fica doente e a família vai ficando doente, familiares, amigos. Quando se vê, a pessoa entrou numa depressão, à base de remédio, e aí ela entende, a pessoa ficou doente, ela entende que o seu profissional de saúde tem a resposta para ela, porque o profissional de saúde escuta, o profissional de saúde passa o remédio, e essa pessoa então ela se sente olhada, ela se sente amada, ela se sente que está então sendo curada. Quando, diante do que ela gastou de tempo, de condição financeira, e acreditou em alguém, quando ela tinha ali na vida dela algo que ela não precisava gastar financeiramente, algo que ela não precisava gastar tempo, ela só precisava ter fé em Deus Todo-Poderoso. Ela só precisava pegar a Bíblia Sagrada e ler um texto bíblico, e Deus estaria falando ao coração dessa vida. Quantas pessoas ficam doentes assim? Quantas pessoas não preferem seguir a Cristo e seguir as coisas do mundo? E lembrando, os profissionais de saúde, eles ajudam, mas muito deles aprisionam as pessoas como uma medicação em cima de outra medicação. Meu irmão, minha irmã, a vida é um dom de Deus. Viva a vida. A sua vida, ela é preciosa. Você não vive por acaso, você vive primeiramente para adorar a Deus e segundo, para viver para o seu próximo. E viver para o seu próximo não é ser dominado por ele, não é fazer o que ele faz, mas é mostrar para ele que a sua vida é uma vida de adoração a um Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da sua vida. Amém? O texto de hoje da palavra do Senhor tem como título: fazer a obra que Cristo Jesus nos atribuir. Esse tema fala de quando nós nos colocamos à disposição do Senhor Jesus para fazer a obra dele, para fazer o trabalho que ele quer que façamos. Você que está na igreja compreende isso, e você que não está na igreja tenha que compreender. Eu digo que tenha porque você, volto a dizer, você é uma vida preciosa para Deus, e Deus quer te usar, Jesus quer te usar para que você fale do evangelho para alguém. Eu já falei aqui outras vezes nas minhas pregações de que muitos crentes poderiam estar ajudando outras pessoas a chegar a Jesus, mas esses crentes estão doentes. Eles estão doentes até hoje, perderam a sua fé. Quantos não perderam a sua fé e estão seguindo outras religiosidades que, à luz da palavra de Deus, não leva ao Senhor, mas leva ao inferno, que é uma realidade. E esses crentes que não abandonaram ao Senhor Jesus estão aí doentes em seus lares, não têm força para nada. É triste, é triste. É lamentável porque se passou anos na igreja e não entendeu qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nessa noite,
Jesus nos convida, Jesus nos chama para fazermos a obra dele. Você é chamado, você é chamada para fazer a obra de Cristo. E a pergunta é, você está à disposição do Senhor e Salvador Jesus Cristo? A sua vida é tão preciosa que Deus fez por você, que Deus tem feito até hoje, nesse exato momento em que você está vivo. Sabe, Deus fez todo esse cuidado, todo esse amor. E eu lhe pergunto, o que você vai fazer por Jesus? O que você faz por Jesus? Porque há sempre uma obra, há sempre um momento de nossas vidas que o Senhor Jesus nos chama para falar dele para alguém. Você consegue entender isso? Como eu comecei a falar nessa live, a sua vida ela é preciosa para Deus. Por quê? Porque Deus quer te usar para levar a palavra dele ao próximo. Para que o próximo entenda que a vida é preciosa. E eu volto a dizer, para finalizar e nós entrarmos no texto, que se as pessoas compreendessem a importância que é a sua vida, quantas pessoas não teriam sido salvas hoje da morte? Quantas pessoas não teriam compreendido que a vida é mais preciosa que a morte, que as drogas, que o álcool, que a prostituição, que a violência que está assolando a nossa sociedade? E a violência que assola a nossa sociedade é porque as pessoas não valorizam a vida. Mas como elas vão valorizar a vida se elas não têm fé em Jesus? Elas têm fé em muitas coisas, mas em Cristo elas não têm. Infelizmente, para aqueles que não querem, e lamentável para aqueles que estão no caminho, mas perderam a sua fé e estão doentes em sua casa, com medos. Esse vírus, ele é uma artimanha do diabo para destruir a comunhão das famílias, daquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Essa é uma artimanha. Mas nós que temos Jesus, somos mais que vencedores, porque Cristo está conosco. Amém. A palavra do Senhor, nosso texto introdutório, que nos leva a compreender o tema de hoje, que é fazer a obra que Cristo Jesus nos atribuiu, que Jesus nos colocar para fazer, está na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou uma mente sã, dependendo da sua tradução. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de uma mente sã. Essa palavra é para você. Você entende que Deus lhe deu um chamado, e esse chamado envolve a ação do Espírito dele sobre a sua vida. E esse chamado e essa ação do Espírito amoroso de Deus sobre a sua vida não é de covardia. Não é para você ficar aí na sua casa morrendo de medo. Não é você ficar aí na sua casa e se esquivando e fugindo das pessoas. Eu não digo só fisicamente, mas eu digo psicologicamente. Não consigo falar, não consigo orar, não consigo cantar. Eu quero ficar na minha, eu quero ficar quieto. Isso é covardia. Porque você está se fechando no seu mundo. E quando você se fecha no seu mundo, então você entende que o exterior é algo nocivo para você e você não quer enfrentá-lo. Então você é um covarde. Esse é uma área da vida humana. Paulo está dizendo para Timóteo, e Timóteo era um discípulo de Paulo, foi evangelizado por Paulo ali em Éfeso, né? Provavelmente Éfeso mesmo, estou um pouquinho na dúvida, mas creio que 99% seja Éfeso. Se não for, você faça a sua pesquisa, glória a Deus, você estuda a palavra do Senhor. Paulo então, com a mensagem da palavra, converte Timóteo, e Timóteo se torna um seguidor de Cristo e um grande amigo de Paulo, companheiro de Paulo nas viagens missionárias.
Então Paulo, em um determinado momento, essa segunda carta de Timóteo, ela foi escrita da prisão, provavelmente em Roma já, Paulo já sendo a segunda vez que ele foi preso só por pregar o evangelho, e nessa segunda vez ele sabe que ele não vai escapar. Da primeira ele conseguiu um indulto e continuar a obra, mas dessa vez ele sabe que seus dias chegaram ao fim. Ele então escreve a Timóteo, incentiva ele para continuar a fazer a obra que Deus atribuiu a Timóteo. Paulo então escreve e diz assim: olha, Timóteo, saiba de uma coisa, saiba de algo precioso para a sua vida. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, nos deu o espírito de amor e de uma mente sã, na minha tradução, de equilíbrio. Para quê? Para fazer a obra. Para quê? Para anunciar Jesus, para pregar a palavra, para louvar, adorar, orar, para sair desse mundo particular e viver um mundo aonde o Senhor está, aonde o Senhor está chamando para ganhar almas para Ele. Esse é o espírito que Deus tem selado aqueles que têm Jesus no seu coração. E você tem esse espírito, meu irmão, minha irmã? Você consegue compreender isso? Eu quero trabalhar com você 3 momentos em que nós somos usados por Jesus para fazer essa obra. 3 momentos em que o Espírito Santo sobre nós, que nos deu um espírito de poder, de amor, de uma mente sã, de um equilíbrio para fazermos essa obra, em que Ele nos usa. 3 momentos da gloriosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para nós. Não poder para nos vangloriarmos, mas poder para nos sentirmos capacitados, fortes, confiantes, alegres, para pregar a palavra do Senhor, para ensinar as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para ganhar almas para o Senhor. Eu quero usar como referência a pessoa de Pedro, um grande apóstolo do Senhor. Pedro foi alguém em que Cristo atribuiu uma obra. Vai adiante levando o evangelho. Ele e Paulo são figuras destacáveis que se destacaram no livro de Atos, indo adiante pregando a palavra do Senhor. Eles saíram de Jerusalém e continuaram, e foram chamados, quer dizer, e continuaram, claro, a fazer a obra que Cristo tinha atribuído a eles. Por quê? Porque, como li em 2 Timóteo 1,7, eles eram ungidos com espírito de poder, espírito cheio do amor, espírito de uma mente sã, e não era espírito de covardia. Eles se dispuseram e foram fazer a obra do Senhor. 3 momentos, 3 atitudes através da vida de Pedro, que nós aprendemos a fazer a obra do Senhor. Primeiro, que fazer a obra do Senhor é orar por vidas para serem convertidas a Cristo. O Espírito que nos dá o poder, que nos dá o amor, que nos dá uma mente sã, é o Espírito que nos leva a orar para que vidas sejam convertidas. A oração que converte vidas. E o texto em que, nesse primeiro momento, essa atitude que nós aprendemos, está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. E diz assim, a palavra do Senhor, uma palavra poderosa. Você tem que ler, meu irmão, minha irmã. Se você não ler, você não aprende nada. Você não vai entender do que estou falando. Mas em nome de Jesus, eu creio que você está aprendendo, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, a partir do verso 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, aleluia! Glória a Deus, aleluia!
Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito que em nós é otorgado, é selado, é derramado, é nos ungido, e somos cheios do Espírito de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse Espírito nos dá poder, nos dá um amor, nos dá uma mente equilibrada, uma mente sã, uma vida para fazermos a obra do Senhor. E o momento pela qual nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, um deles é orar para que vidas sejam curadas e convertidas ao Senhor. Olha a obra de Pedro. Ele então sai de Jerusalém, depois daquele momento de Atos, aquele momento da unção do Espírito Santo de Deus. Ele começa a ministrar ali no próximo ao templo, ensinando as pessoas que Jesus é o cumprimento das Escrituras faladas pelos profetas, por Moisés, nos Salmos, em Provérbios, Eclesiastes, glória a Deus. Então o Senhor o chama para ele ir além de Jerusalém. E ele começa ali em cidades próximas, essas cidades. Você sai de Jerusalém, vai indo até a costa do Mediterrâneo. E ele chega então em Lida. Ele encontra um homem há 8 anos acamado porque sofria de uma paralisia. E ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E Enéas se levantou, Enéas creu naquela palavra, Enéas creu naquele homem enviado por Deus, porque Enéas sabia que um tal de Jesus fazia milagres em Jerusalém, Galileia, norte e sul de Israel de hoje, Israel daqueles dias. Então Enéas, quando viu Jesus Cristo, ele creu que Jesus poderia tirá-lo daquela situação. Ele creu na oração de Pedro e ele se levantou e o milagre aconteceu. E não termina aí o poder de Deus sendo manifesto. Enéas foi curado. O que aconteceu com todo mundo naquela cidade quando viu aquele milagre maravilhoso? As pessoas se converteram a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você compreende o Espírito sobre a sua vida? Você compreende a importância que a sua vida tem para Deus, como eu comecei a falar no início? A sua vida, ela é preciosa para Deus, porque Deus quer te usar para fazer a obra dele. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a fazer a obra dele? Ou o Espírito que habita em você é um espírito de covardia? Ou você acha que não é capacitado? Ou você acha que essa não é sua obra? É o pastor que se vira. Isso é a obra dele. Isso é a obra da liderança. Isso é a obra de quem está aí estudando, se for. Você pensa assim? Então sinto muito, você está perdendo seu tempo na igreja, porque a palavra não mostra isso. Acabei de ler e falar sobre Timóteo. Um rapaz se converteu na pregação de Paulo. Quem é Timóteo? Um rapaz simples e se tornou um líder da igreja em Éfeso nos momentos finais da vida de Paulo, lá para o final dos anos 65 depois de Cristo. Então Pedro sai de Jerusalém, chega a uma cidade já próxima à costa ali do Mediterrâneo, e ele então prega a cura. Enéas é curado e a cidade se converte. Glória a Deus. A segunda lição que nós aprendemos sobre fazer a obra do Senhor, ser chamado para fazer a obra do Senhor, quando o Espírito sobre nós é um Espírito de poder, de amor, de uma mente sã do Senhor, está ali ainda continuando, né, na vida de Pedro, que eu estou pegando aí como exemplo para nós nessa noite. Então, agora você lê a partir do verso 36, no capítulo 9 ainda, ele é tremendo, vai até o 42 e diz assim: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali,
Enviaram-lhe 2 homens pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Fazer a obra de Cristo é levar a palavra de Deus que revela o poder de Deus. Fazer a obra de Cristo é orar aonde a oração leva à conversão. Enéas e toda a cidade de Lida. E agora fazer a obra que Cristo nos atribui é proclamar a palavra que revela o poder de Deus. Então Pedro orou, clamou a Deus, e a mulher Tabita, de nome grego Dorcas, ela se levantou da sua morte, ela teve esse momento da ressurreição, e ela então reviveu, e aquilo se tornou conhecido da cidade de Jope, uma cidade mais à frente de Lida, mais na costa mesmo do mar Mediterrâneo, e ali então todo mundo se maravilhou do poder de Deus, da palavra anunciada por Pedro. E aquela mulher reviveu e ficou conhecido na cidade, e que diz o quê? Muitos creram no Senhor, e o Senhor Jesus foi exaltado, glorificado, porque Pedro tinha um espírito de poder, um espírito com amor pleno de Deus, um espírito de uma mente sã, para saber fazer a obra do Senhor. Então, qual é o espírito que habita em você? Esse espírito tem levado você a orar por alguém? Esse espírito tem levado você a proclamar as boas novas da palavra do Senhor? Porque se você tem feito essa obra, e essa obra que Deus está lhe chamando, Deus está nos chamando, então saiba que verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Não duvide. Quem duvida se perde no caminho da salvação e vai viver um caminho mundano. Nós que temos Jesus não ficamos em dúvida na obra, no chamado que Ele tem por nós. Nós não ficamos em dúvidas quando lemos essa gloriosa palavra, porque sabemos que ela é verdadeira, de um Deus verdadeiro a quem servimos. Aleluia! Glória a Deus! Terceira atitude daquele que é chamado para fazer a obra do Senhor, e está ali no livro de Atos. Então você, do capítulo 9, vai para o capítulo 11 ali, a partir do versículo 5. Perdão, irmãos. Atos, capítulo 11, a partir do verso 5, diz assim: gloriosa e poderosa palavra do Senhor. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram em casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia!
Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentamos mais objeções e louvamos a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eu li do capítulo 11 de Atos, dos versículos 5 ao 18. E Pedro, então, ele volta para Jerusalém e começa a narrar suas experiências evangelísticas. E uma delas ele está dizendo sobre a vida de um centurião chamado Cornélio, que teve uma visão de um anjo e que mandasse ele chamar um tal de Pedro, que estava numa cidade muito próxima. Pedro, no momento em que esperava, vamos dizer assim, o almoço sair, Pedro teve uma visão em que um lençol descia do céu e animais considerados impuros pela lei judaica estavam ali. Então Deus fala: mata e come. E Pedro, então, como bom judeu, achando que com isso, com a sua tradição humana, agradasse ao Senhor, ele recusa aquela oferta daqueles alimentos. 3 vezes foi oferecido e 3 vezes ele recusou. E aí Deus até fala: o que eu santifiquei, não considere impuro. E aí então aquela visão desaparece e ele fica meditando, mas tem um significado essa visão. E de repente os homens que aquele centurião haviam mandado chamar Pedro, chegaram e Pedro entendeu que essa era a visão. Homens não judeus estavam chamando Pedro para levar a mensagem. Deus iria usar Pedro para proclamar a mensagem para pessoas não judias também. Pedro então chega ao Cornélio, esse centurião Cornélio, e ele conta essa visão. Pedro então começa a pregar a palavra e eles então são cheios da presença do Espírito de Deus, aleluia. A terceira lição, a terceira atitude, aquilo que nós aprendemos nessa noite, é que a missão revela a importância de salvar almas para o Senhor. Fazer a obra de Deus, fazer a obra que Cristo nos atribui, sermos cheios de um espírito de poder, um espírito de amor, de uma mente sã, de uma vida equilibrada. O Espírito nos guia, nos faz viver dia após dia. E fazer a obra de Cristo na unção do Espírito de Deus é levar a palavra, é fazer a missão, é evangelizar. Por quê? Porque assim vidas serão salvas por Cristo, vidas conhecerão o Evangelho de Cristo. Se isso acontecesse hoje, como Pedro fez, se muitas pessoas tivessem feito antes dessa pandemia, ou tivessem fazendo agora, ainda que aqui, né, no mundo virtual que estão vivendo, quantas almas estariam com Jesus hoje? Quantas almas estariam se fortalecendo em Cristo hoje? Será que veríamos tanta violência na vida das pessoas, das famílias na televisão? Será que veríamos isso? Se o Evangelho tivesse sido pregado como é para ser pregado, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Fazer a obra que Cristo nos atribuir. Como fazer? Uma oração que leva à conversão de vidas. Uma palavra que revela o poder de Deus. E a missão que revela a salvação de almas. Há 3 atitudes que Cristo nos chama para fazer essa obra. Orar para que alguém se converta, Enéas e a cidade. Pregar a palavra de poder para que alguém ressuscite da morte para a vida. Dorcas, lá em Jope, todo mundo se converte. Pregar a palavra, se importar com aqueles que não conhecem Jesus e que o Senhor nos chama para levar a palavra, para que eles sejam salvos, sejam convertidos e vivenciem Cristo em suas vidas, vivenciem uma nova vida com Jesus. O centurião Cornélio. Você compreende a importância de fazer a obra que Cristo está ali pedindo para fazer? Será que é difícil, meu irmão, minha irmã?
A sua vida não é preciosa para Deus, não é um dom de Deus. Então deixa Deus te usar, deixa Jesus te usar. Ajude a ganhar almas para o Senhor. Porque eu creio que em nome de Jesus, o Espírito que está sobre você não é um espírito de covardia. Não é um espírito de temor, mas é um espírito de poder. É um espírito que manifesta um amor perfeito, em que você se compadece pelo seu próximo. É um espírito que te dá uma sabedoria de você compreender as realidades das coisas que estão ao seu redor e saber como viver, como agir e principalmente ajudar as pessoas a chegar a Jesus. Qual é o espírito que habita em você? Como você entende o chamado de Jesus para a sua vida? Eu quero que você pense nisso nessa noite. Mas compreenda que a sua vida ela é preciosa para Deus. A sua vida não é um acaso da evolução, não é um acaso de um asteroide ou de uma vida extraterrestre que veio aí, né, bactérias que vieram semear. Não é um acaso. A sua vida ela é fruto de um pensamento poderoso, de um Deus poderoso que pensou em você. Deus pensou em você e te construiu daquilo que Ele imaginou que você seria. Mas neste mundo, você tem a liberdade de escolher aquele amor que Deus te construiu, ou esse amor mundano que está te destruindo. Qual é a sua escolha? Como você tem vivido a sua vida, meu irmão, minha irmã? Amém? Eu quero que você pense nisso, porque no primeiro texto que nós lemos, a segunda carta de Timóteo 1,7, que Paulo diz para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de uma mente sã, de um equilíbrio. Qual é o espírito que habita em você? Você que vai para a igreja, você que diz ser cristão, você que está há anos na igreja, qual o espírito que tem habitado sobre você? Hoje, o que você tem feito pelo Senhor? Talvez você está aí pensando em responder, mas pastor, nós estamos na pandemia, eu estou aqui me protegendo. É mesmo? Enquanto você se protege, o seu próximo que se exploda, ele que morra. Você não consegue falar do amor de Cristo para ele? Você não consegue falar do amor de Cristo para ninguém? Ah, pastor, eu estou sofrendo, mas quem não está sofrendo? Mas no sofrimento, nós deixamos Cristo nos fortalecer. Por quê? Porque nós somos ungidos pelo Espírito de poder e de amor. E esse Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo nos consola e nos fortalece. Essa é a nossa diferença das pessoas do mundo, que não vivenciam o amor do Senhor, que não querem fazer a obra de Cristo porque não acreditam nele, não acreditam nessa palavra de poder. Meu irmão, minha irmã, mude a sua história. E mudar sua história não é uma capacidade somente sua, mas é o agir de Cristo sobre a sua vida, porque você, por você mesmo, você não muda a sua história, ainda que você ache que muda a sua história. Mas Cristo muda a sua história para quê? Para que você vivencie o novo de Jesus sobre você e para que você leve o novo de Jesus para alguém. Fazer a obra que Cristo Jesus nos atribuiu. Você tem feito essa obra? Se você tem feito essa obra, então há um Espírito poderoso sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus que está em você, está em mim, está em todos nós, porque eu quero fazer a obra do Senhor. Eu fui chamado para fazer a obra do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou fazer a obra do Senhor. Como? Vou fazendo como Deus for me mandando, como Deus for dando as condições físicas, espirituais para mim fazer, eu vou fazer. Porque a palavra de 2 Timóteo 1,7, ela é para mim. E eu creio que é para você nessa noite. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas
um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você pense nisso nessa noite. Faça a obra que Cristo está lhe atribuindo. Força. Saia dessa condição de medo e deixa Jesus te guiar. Siga os passos de Jesus e você vai ver que é só bênção sobre bênção. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê muita paz, muita saúde. E que você retribua esse grande amor de Deus por você, porque Ele enviou Jesus para te salvar. Que você retribua levando esse evangelho para alguém. Pastor, quem? Sempre há alguém que Deus nos manda para falar. Sempre. Em algum momento, alguém está esperando uma palavra de Deus. Você tem percebido isso? Então fica na paz, meu irmão, minha irmã. Vamos ter uma palavra de oração, mas fica na paz e no amor de Cristo, com a graça do Senhor Jesus. Domingo estarei aqui novamente ministrando essa palavra. É esta palavra de Deus, mas um outro tema, uma outra área da vida humana que Deus revelar a mim, trarei para vocês em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos por essa noite de bênção. Lhe agradecemos porque a tua palavra foi anunciada. O Senhor abriu nossas mentes e nos deu a capacidade, a inteligência de compreender essa palavra e vivê-la. Senhor, toca na vida desses meus irmãos que assistiram e aqueles que vão assistir. Que eles compreendam a vida que eles têm, é uma vida importante para o Senhor. Que eles compreendam o chamado que o Senhor os tem chamado para fazer a obra. Porque há vidas que estão morrendo sem ti, Senhor Jesus. Por quê? Porque as igrejas estão fechadas. Porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão doentes da alma. Deus poderoso, repreenda esse medo na vida dessas pessoas. Repreenda, Senhor, esse temor, esse espírito de covardia. Saia dessas vidas em nome de Jesus. Toda e qualquer obra do maligno que impeça elas de dar um passo em tua direção, Senhor Jesus, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta o que está caído, Senhor. Levanta aquele que está morrendo de medo, aquele que está na depressão. Ó Deus, fortalece, ó Deus, cura, ó Deus, liberta. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, lhe pedimos. Cura os que estão enfermos, Senhor. Sejam eles curados dessas enfermidades. As medicações façam efeito na vida deles, eles consigam tratamento nos hospitais. Oh, querido Deus, dá provisão para eles, Senhor, ter esse atendimento dos homens, da medicina dos homens, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles que precisam do emprego, Senhor, que alcancem esse emprego, ainda que ao olhar humano possa parecer impossível, mas o Senhor mesmo diz pela tua gloriosa palavra, tudo é possível ao que crê, que eles creiam em ti, Jesus. Creiam no Senhor, que sobre eles habite um espírito de poder, de amor, de uma mente sã e não de covardia. Que eles se abram para viver a tua graça, o teu amor e a tua direção, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus lhe pedimos. Em nome de Jesus lhe agradecemos por essa noite de poder, essa noite de milagre, essa noite em que o Senhor cura, salva e liberta vidas em nome de Jesus. Deus poderoso e maravilhoso. Eu lhe agradeço, Senhor, por nos ouvir em Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Altíssimo e maravilhoso Deus, Pai glorioso e bondoso. Obrigado por nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo onde quer que você andar. Não desista porque Deus não desistiu de você. E faça a obra que Cristo está mandando você fazer. Faça porque Deus é contigo. Faça porque há um espírito na sua vida, um espírito de poder, de amor, de graça, o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Até domingo, com a graça e misericórdia do Senhor. Tenha uma boa noite. Fica na paz e no amor de Cristo. Até mais, meu querido e minha querida irmã e meu querido irmão em Cristo Jesus. Estamos juntos. Deus é conosco aonde quer que andemos.
Amém, aleluia. Fica na paz e no amor, até mais.